Muito bom dia a todos. Estamos na nossa hora, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, nesse momento, Pai, queremos entregar diante de Ti esse momento em que estamos aqui reunidos, Senhor. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, que o Senhor nos dê mentes atentas, Pai, ouvidos atentos para compreender, para discernir a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a pegar nesses ensinamentos e aplicar nas nossas vidas, Pai, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a evitar as discussões vãs e nos focarmos no essencial da Tua doutrina. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de livremente podermos abrir a Tua palavra e estudar sobre a Tua doutrina, buscar compreender mais sobre Ti e os Teus ensinamentos, Senhor. Seja conosco durante todo o tempo aqui e seja tudo para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como os irmãos já sabem, nós temos tido sempre, né, tem se tornado já uma tradição em quando nós acabamos o estudo de um livro, numa sequência do estudo do livro, nós temos uma lição de escola bíblica dominical no meio ali, uma lição temática, um tema que normalmente muitas pessoas têm dúvidas ou então gostariam de ouvir mais sobre aquele ensinamento, então nós temos trazido essas lições temáticas para a escola bíblica dominical. Hoje o tema proposto é nós falarmos sobre os dons espirituais. Nós vamos passar por aqueles pontos que os irmãos conseguem ver ali na projeção e vamos estudar um pouco aqui do que a Bíblia tem para nos ensinar acerca dos dons espirituais e por que isso é importante para a nossa vida, por que isso é importante para a nossa prática eclesiástica, né, para a nossa vida de igreja, por que isso é importante para nós. Vamos iniciar ali pelo primeiro ponto, que na verdade é mais um gênero de introdução a todo a lição. Eu dei o título de Poder Sobrenatural, porque a proposta é exatamente nós primeiro pensarmos sobre como Deus age e de que forma que Deus age. Aqui nós precisamos começar essa lição, nós precisamos entrar para essa reflexão, tendo na cabeça de que o cristianismo ele é essencialmente sobrenatural. Nós cremos em algo que é sobrenatural. Quando nós entramos em discussões em nossa vida comum, seja no nosso ambiente de trabalho, seja nas escolas, nas universidades, nós vamos sempre lidar com essa questão que nós cremos em algo que é sobrenatural e as pessoas muitas vezes não estão preparadas para aceitar grande parte daquilo que dos nossos argumentos, não estão preparadas para isso. Mas o ponto aqui nós precisamos entender que o Espírito Santo, que Deus, ele capacita a igreja de forma sobrenatural para que ela cumpra a missão, para que ela cumpra aquilo que ela foi chamada. E quando eu coloco ali igreja, mas eu peço que os irmãos abstraiam um pouco, talvez, de um conceito errado que tenham e pensem na igreja como a instituição, enfim, o edifício, mas vamos voltar para o conceito de igreja da igreja primitiva, que eram as pessoas. Então, nós somos a igreja de Cristo. Então, o Espírito Santo capacita quem? Capacita a nós para cumprir a missão. Os dons, eles são a manifestação prática desse poder na rotina da igreja, como eu disse, na rotina, na vida da igreja. No dia a dia, em que nós estamos aqui juntos, seja ao domingo, seja nas outras atividades da igreja, a forma como nós nos abençoamos mutuamente é através dos dons espirituais que nós conseguimos alcançar essa vida de comunidade de forma sadia. É através dos dons espirituais também que nós pregamos o evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo, é através dos dons espirituais que nós permanecemos firmes no caminho. Enfim, existe toda essa ideia de que nós somos capacitados, essa ideia bíblica de que nós somos capacitados para cumprir aquilo que Cristo nos chama para fazer. E isso acontece de forma sobrenatural. E aqui eu queria tocar nesse ponto que nós, como batistas, nós temos essa tendência histórica de ser mais céticos com relação à manifestação dos dons. E, de certa forma, existe uma legitimidade nessa prudência que nós temos. Por quê? Hoje em dia tem surgido muitas pseudo-igrejas que
que seguem uma linha teológica neopentecostal, não são as igrejas pentecostais, mas são igrejas que eu diria que estão fora do cristianismo, né? É uma coisa à parte do cristianismo, é uma outra religião, e elas se dizem cristãs, mas não são cristãs. E tem uma ênfase exagerada e antibíblica nos dons espirituais. Isso causa algum escândalo em nós e acaba que, de alguma forma, ao longo do tempo, as pessoas vão ficando céticas com a manifestação do Espírito. Então, eu queria começar trazendo esse ponto para tentar entender, para que fique claro para nós que o ceticismo não é o melhor, não é o caminho bíblico para o nosso relacionamento com os dons espirituais. Então, a pergunta que eu coloco é: a manifestação dos dons, ela é um termômetro de santidade? Porque o que essas igrejas muitas vezes ensinam e demonstram é que são as pessoas super espirituais, são os crentes de nível A, são as pessoas que amadurecem, são as pessoas que buscam, que se dedicam, somente essas pessoas que conseguem manifestar os dons espirituais, conseguem ser capacitadas a exercerem os dons espirituais. E os dons, eles não são indicadores de nível espiritual ou de maturidade. Mas mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas para dar o início aqui dessa lição, acho que é suficiente nós ficarmos com isso na mente. Os dons não são indicadores de nível espiritual ou de maturidade. Os dons, eles têm um propósito diferente. Nós já vamos lá chegar nesse ponto. Nós precisamos aqui, então, pensar acerca do equilíbrio bíblico. Lembra que eu disse que nós temos a tendência natural de sermos mais céticos com a manifestação do dom. E também disse que isso não é de todo a posição bíblica, não é de todo esse o ensinamento que nós encontramos nas Escrituras. Nós sim devemos ser prudentes com a manifestação dos dons, nós devemos julgá-los, mas precisamos encontrar aqui equilíbrio bíblico quando falamos sobre isso. Então, nós precisamos fugir de dois extremos perigosos, como coloca ali um racionalismo frio, que é exatamente ignorar completamente a atuação do Espírito Santo por medo, por não querer se associar a essas comunidades, a essas pseudo-igrejas cristãs que surgem por aí. Nós não podemos chegar ao ponto de ignorar completamente a atuação do Espírito Santo por estarmos escandalizados com outros irmãos que dão uma ênfase exagerada e antibíblica na manifestação dos dons. E também não podemos ir para outro caminho, que é o que essas pessoas fazem, que é o fanatismo emocional, que é essa busca pelo espetáculo e essa autoexaltação, né? Quanto mais dons eu manifesto, isso indica que eu sou mais espiritual, que eu tenho obedecido mais ao Senhor, que eu tenho, enfim, como um termômetro para a santidade ou para a maturidade cristã. E os dons, eles são, na verdade, ferramentas de poder que Deus nos dá para servir a igreja, para colocar em prática aquilo que a nossa missão que nós temos de servir a igreja, de amar uns aos outros, de pregar o evangelho, de levar a palavra do Senhor para fora das paredes do templo, para ir para a rua e falar sobre Cristo, para ter essa coragem, essa intrepidez. E aí chega aqui na nossa pergunta, que é para começar, de fato, os pontos da nossa lição, que é: o que são, então, os dons espirituais? De forma muito direta, os dons espirituais, eles são essencialmente presentes de Deus, são presentes da graça de Deus. O que representa, nós podemos pensar, o que representa os dons espirituais? Temos várias listas no Novo Testamento. Nós vemos essas manifestações dos dons de forma muito presente através do relato bíblico. Entretanto, no nosso dia a dia, nós notamos que isso passa a ser uma coisa mais difícil de observar, mais difícil de avaliar, de analisar, enfim. Mas tentando definir o que são dons espirituais, eu diria que o dom espiritual, ele é a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo a cada crente para expressar a presença de Deus
E aí a ideia da graça de Deus é a presença de Deus em nosso meio e sempre com o objetivo de edificar a igreja. O dom espiritual, ele não nos é dado para nos santificar. O objetivo do dom não é, ele não nos é dado para nos santificar, para nos amadurecer, mas sim para que nós exerçamos ele no meio da comunidade, no meio da igreja e edifiquemos uns aos outros mutuamente. Essa seria para dar um conceito de dons espirituais, um conceito possível teológico dos dons espirituais. Se os irmãos pesquisarem por diferentes autores, diferentes teólogos, cada um vai tentar dar um conceito diferente, sempre tentando fundamentar na Bíblia, mas vai girar mais ou menos em torno dessa definição que os irmãos encontram ali. Dito isso, nós precisamos também entender uma coisa que é, quando está ali na definição que essa capacitação sobrenatural ela é dada pelo Espírito Santo a cada crente para expressar essa presença de Deus e servir e edificar a igreja, nós precisamos entender que há aqui uma ligação entre o dom e a função prática que aquele dom vai ser exercido. E é difícil, por vezes, nós separarmos o dom de sua utilidade ou objetivo ministerial. Assim também como é difícil, alguns dons, nós encontrarmos essas funções muito específicas. Porque nós vamos ver que tem dons que não vão ter funções agora no conceito de mais eclesiásticas. Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de misericórdia, nós não conseguimos associar uma função específica ou um ofício específico a alguém que tem um dom de misericórdia ou dom de generosidade. Então, por vezes é difícil nós encontrarmos essa função mais de ofício do dom, mas os dons ele tem uma ligação muito forte entre o dom e a função prática. Nós vamos ver isso através dos textos bíblicos. E Romanos 12, por exemplo, ele traz essa ideia muito forte para nós. Os versículos 6 a 8 diz o seguinte: Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O texto de Romanos ele vai nos trazer essa ideia de que nós precisamos entender que quando compreendemos essa ligação entre o dom e a função prática, como nós temos diferentes dons manifestados no nosso meio, entre nós, cada um vai ter uma função específica, vai ter uma tarefa, enfim, acho que a melhor ideia aqui seria mais ou menos uma tarefa, e mais na frente nós vamos ver com a analogia daquilo que Paulo fala sobre nós sermos um corpo, isso faz mais sentido ainda do ponto de vista prático para nós, né? Quando comparamos a Igreja de Cristo como um corpo. Então, entender essa ligação entre o dom e a função prática, ela vai fazer com que isso direcione as nossas orações com relação aos dons espirituais. Porque nós vamos, essencialmente, desejar servir a Igreja em funções específicas, e aqui não necessariamente em cargos, mas estou falando mais numa função de forma mais subjetiva, ou seja, nós queremos estar mais próximos com as pessoas, queremos falar, temos essa facilidade de falar mais com as pessoas, enfim. Então, nós vamos, nas nossas orações, quando nós orarmos e acerca dos dons, nós vamos ter esse foco e nós vamos desejar servir a igreja em uma área específica, idealmente uma área onde a igreja tenha necessidade para que alguém sirva naquela área. A busca pelo dom, ela deve sempre considerar essa função prática, porque nós não podemos ter esse dom no vácuo e não pode ser buscar esse dom para só termos ele como um enfeite, uma espécie de um enfeite espiritual. Mas o dom ele tem que ser usado para servir os outros. Ao mesmo tempo, eu tinha esquecido de passar os slides. Os dons também eles não são talentos naturais. E aqui é importante para nós porque, por vezes, existe essa confusão, principalmente com
com as pessoas que têm talentos inatos muito fortes. Ali eu coloco o exemplo da música. Os talentos, eles normalmente vêm de uma predisposição da personalidade da pessoa, da formação cultural, enfim, do nascimento, né? E os dons, eles vêm a partir do novo nascimento, ou seja, a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nosso coração, em nossa vida. E não existe necessariamente um dom da música, se nós procurarmos na Bíblia, nós não encontramos um dom da música, não temos essa nomenclatura nas Escrituras. Mas nós sabemos que existem pessoas que têm um talento natural para a música, seja para cantar, seja para tocar um instrumento musical, enfim. E esse talento natural, ele pode sim ser potencializado, pode ser fortalecido por dons espirituais, como o serviço, o encorajamento, o discernimento espiritual, no momento em que nós sabemos, por exemplo, quando estamos a planear o culto de domingo, as igrejas elas são escolhidas de forma intencional com o tema da pregação. Então, há essa necessidade de quem escolhe as canções que nós iremos cantar, que sejam canções alinhadas com o tema, que vai preparar o nosso coração para a mensagem bíblica, que vai nos colocar nesse ambiente propício para ouvir aquela mensagem e discernir aquela mensagem. O Espírito, ele claramente, como eu disse, ele pode potencializar, então ele pode também usar nossas habilidades naturais como um caminho com a sua graça. Nós vamos ver que existem pessoas que, por vezes, têm empregos em que ocupam cargos de alta gestão em suas empresas e se convertem, fazem parte de uma comunidade e aquela pessoa normalmente terá habilidades que podem ou não também serem potencializadas pelo Espírito e podem também exercer cargos, por exemplo, de liderança, de gestão dentro da igreja. A mesma coisa quando nós se pegarmos em pessoas que trabalham com assistencialismo social e fazem parte de uma igreja e também na igreja servem dentro daquele ministério de assistência social, porque já tem um talento, já tem umas habilidades ali naturais que foram desenvolvidas ao longo do tempo durante a sua vida. E Deus pode sim capacitar aquela pessoa de forma sobrenatural para que ela abençoe também a igreja de Cristo e as pessoas que estão ali ao seu redor. Entendemos então o que é o dom, o que ele não é, alguns cuidados que nós precisamos ter aqui, mas muitas vezes o que surge de dúvida também é por que e para que Deus dá os dons para nós, né? A sua igreja. Eu coloquei ali três pontos para responder essa pergunta, que é, primeiro, para a centralidade de Cristo. E nós vamos ver em 1 Coríntios 1:3, se alguém puder abrir, por favor, e ler em voz alta. O que Paulo quer nos dizer aqui com esses 3 versículos? Ele vai mostrar que o critério fundamental por trás do porquê e para que Deus nos dá não é para alimentar essas ideias místicas que já existiam, não é para alimentar uma crença nessas práticas pagãs, mas é para nos mostrar que quem fala pelo Espírito, né? Quem fala através do Espírito, quem recebe esses dons, ele confessa, ele bendiz, ele abençoa o nome de Jesus, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, nas suas palavras. E Paulo diz que não é possível alguém que fale, que confesse que Jesus é o Senhor da sua vida, que não seja através do Espírito Santo. Ou seja, a nossa própria fé
ela já parte do ponto de que ela é um dom espiritual que Deus nos dá. Deus nos dá essa capacidade de crer em Jesus como o Senhor da nossa vida. Existe, claro, uma relação nesse ponto aqui, quando nós vamos exercendo esse dom na nossa vida, e nós temos que, de forma intencional, exercer isso, buscando santidade, através da nossa vida devocional, através da prática da disciplina espiritual. O propósito do dom fica claro aqui, então, que é apontar sempre para Cristo, apontar sempre para Jesus. Não há espaço para a manifestação do dom com uma nomenclatura que, por vezes, nós ouvimos que é para edificação própria. A palavra não mostra isso, não deixa espaço, é sempre a manifestação do dom, é sempre para edificação da igreja. Não é para edificação própria, não é para maturidade, não é para desenvolvimento espiritual daquele que manifesta o dom espiritual, mas sim para abençoar aos outros. Para a unidade e interdependência. O que isso quer dizer? É aquela ideia que eu trouxe rapidamente falando sobre o corpo de Cristo. Paulo faz essa analogia falando que nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo e os dons eles são distribuídos e eles são ele nos capacita de diferentes formas, em diferentes funções, para diferentes ministérios, com a ideia de que cada parte do corpo tem uma função que precisa cumprir, tem um objetivo para cumprir. Existem partes que são mais vistosas, isso é um fato, existem partes em que acabam por terem funções em que são mais vistos, estão mais expostos, e aí, mais ou menos na situação que eu estou agora, né? Eu sou o único aqui em pé a falar e vocês todos estão sentados a ouvir. É uma situação de exposição, né? Existe essa função no corpo, mas existem também outras funções. Os irmãos chegaram, as cadeiras estavam todas no lugar. Muitos nem sabem como elas vão aí parar, mas elas estão aqui todos os domingos. E os irmãos sentam e aproveitam do bom espaço, das boas acomodações que nós temos. O chão da igreja está limpo. Muitos também não sabem como... A grande maioria, eu acho que não sabe como isso acontece, mas vem cá pessoas que exercem os seus dons, servindo a igreja, limpando a igreja, para nós encontrarmos a igreja limpa aqui no domingo e para cultuarmos ao Senhor de forma com menos distrações, né? Se encontrássemos aqui a igreja suja, já geraria distrações de manhã e talvez ali tirasse um pouco do espírito que nós devemos ter quando nós viemos à igreja para adorar o Senhor. Enfim, existem vários exemplos que nós podíamos dar com relação a isso, para mostrar que existe essa interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Como eu disse, existem diferentes dons, mas todos esses dons têm uma função específica. E quando qualquer um dessa parte do corpo falha, afeta completamente o corpo. Um corpo sem o pé anda de forma diferente e vai coxear. Um corpo sem os olhos não vai enxergar e vai ter outras dificuldades. Enfim, é para entender que existe aqui essa relação de interdependência dentro do corpo de Cristo. E é por isso, esse é um dos motivos que Deus, então, nos dá os dons espirituais e para isso, para fortalecer essa unidade no nosso meio. Os dons também eles são nos dados para a glória de Deus. Deus também nos dá para manifestar a sua glória, para mostrar a esse mundo quem Ele é, através das nossas vidas, através de nós sermos capacitados para levar o Evangelho para outras pessoas. Muitos aqui vão dizer, então, é um dom específico ou restrito àqueles que são, talvez, os pastores ou os missionários. E não é aqui, não. Vamos já tratar dessa parte, mas a ideia de manifestar a glória de Deus é para cada um de nós. Cada um de nós recebemos um dom e nós temos essa responsabilidade de exercer os dons para mostrar essa centralidade de Cristo, para cumprir a nossa função na dependência que nós temos ali dentro da igreja, na unidade que nós temos, e também para manifestar a glória de Deus para
para os outros, e no nosso meio também. O texto ali de 1 Pedro 4, 10 e 11, posso ler? Diz o seguinte: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós manifestamos como dons espirituais, ele vem a partir dessa capacitação sobrenatural que vem de Deus. E isso aqui é bastante importante para nós fixarmos e entendermos por que e para que Deus nos dá os dons. Outra coisa que normalmente surge de questionamento quando falamos acerca dos dons é a quantidade. Quantos dons existem? Será que nós temos uma lista fechada na Bíblia e somente aqueles dons podem ser manifestos na vida da igreja, enfim, na nossa vida? Mas quando nós olhamos para cada uma dessas listas, nós vamos ver que elas são diferentes umas das outras. Tem listas que repetem alguns dons, tem outras que não mencionam outros dons, tem outras que trazem uma proposta diferente. Então, nós podemos chegar à conclusão de que nenhuma lista bíblica dos dons tem a proposta de ser exaustiva. Nenhuma lista tem essa proposta de ser exaustiva. A proposta da lista é demonstrar possíveis exemplos em que nós podemos ser capacitados para servir a Cristo. Tentar fechar aqui uma lista específica de uma quantidade de dons é limitar o poder e a presença de Deus no nosso meio. Nós sabemos que o mundo ele vai evoluindo, seja tecnologicamente ou de outra forma. Ele não está melhorando pela perspectiva bíblica, ele está sempre a piorar, mas nós temos avanços tecnológicos e vão surgindo outras necessidades no nosso meio. Como, por exemplo, nós hoje temos a possibilidade de estarmos aqui, todos estão a me ouvir bem, mas talvez em outro cenário eu teria que projetar muito mais a minha voz. Mas hoje nós temos aqui o microfone, mas tem alguém que liga esse microfone, tem alguém que prepara esse microfone, tem alguém que enfim, tem que carregar as pilhas para o microfone, tem que estar aqui mais cedo para testar. Enfim, aqui é um pouco, eu sei que estou um pouco a puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque é uma das partes em que eu sirvo aqui na igreja, mas é para os irmãos entenderem que o dom de servir no audiovisual ou na recepção da igreja não existe nessas listas. Então, isso indica que não existe um dom associado a esse serviço. Não é esse o ponto. O Espírito ele distribui individualmente a cada um conforme ele quer e conforme a necessidade que a igreja tem. Nós vamos ver, por exemplo, pessoas que servem em igrejas fazendo traduções simultâneas dos cultos e dos estudos bíblicos. E isso, sim, pode ser considerado também um dom. A pessoa ela é capacitada de forma sobrenatural pelo Espírito para ouvir e rapidamente conseguir ali transmitir aquela mensagem em outra língua. Por vezes, essas pessoas que fazem isso nem sequer têm apoio textual, por exemplo. As coisas estão a acontecer e durante aquele tempo ali tem que ser muito habilidoso, né, para poder conseguir traduzir e passar aquela mensagem de forma adaptada para que aquela pessoa entenda. Todo crente recebe pelo menos um dom para o bem comum da igreja. E isso é que é importante para nós. Por quê? Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, em algumas passagens dentro de 1 Coríntios. Vemos isso também o apóstolo Pedro a dizer a mesma coisa, em que todos são capacitados pelo Espírito e precisamos ter isso presente na nossa mente. Por quê? Se existe aquilo que nós vimos antes, da interdependência e da unidade, se nós não estamos exercendo os nossos dons, nós estamos prejudicando o corpo de Cristo. Estamos sendo irresponsáveis, estamos sobrecarregando outras partes do corpo, porque não estamos exercendo o nosso dom. Muitos podem pensar assim, mas eu acho que eu não levo jeito com muita coisa. Não tente associar diretamente o dom a um cargo ou uma tarefa muito específica. Tente entender que nós somos chamados a servir a igreja. Observe as necessidades que a igreja que você faz parte tem e tente avaliar
se tem alguma habilidade ou tem algo que o irmão poderia fazer para abençoar a igreja naquela área, para servir a igreja naquela área. Muitas vezes, os irmãos podem estar numa situação em que estão servindo em uma área específica dentro da igreja e nem sequer, antes de começarem a servir, tinham habilidade nenhuma para servir dentro daquela área. E muitas vezes o que o Espírito Santo faz é, por causa desse desejo de servir, por causa desse desejo de estar ali, o Espírito Santo ele vai capacitar de forma poderosa os irmãos para servirem em diferentes áreas. De novo, todo crente recebe pelo menos um dom. Então, não há espaço para um crente que vem à igreja no domingo, vai embora e não serve à igreja de forma nenhuma. E aqui, de novo, não necessariamente quer dizer que o irmão precisa vir limpar a igreja, vir arrumar as cadeiras, não. Não só essas coisas, mas existem outras maneiras de servir a igreja que não diretamente realizando essas tarefas, como o dom de dar bons conselhos. Tem pessoas que têm um dom de aconselhar. É um dom que, por vezes, passa, normalmente não é uma tarefa específica dos domingos, mas é um dom em que, muitas vezes, essa pessoa exerce abençoando a igreja quando ele está atento às necessidades das pessoas, ouve aquilo que os aflige e tenta ali, de forma bíblica, direcionar aquela pessoa, seja a tomar uma decisão, seja a mudar alguma prática na sua vida. Isso aqui coloca completamente, refuta completamente aquela ideia que nós vimos lá no início sobre a manifestação dos dons ser um termômetro para nível espiritual, um termômetro para maturidade. Não existe essa ideia de crente nível A. Que a proposta é essa. Não existe essa ideia de um crente que é espiritual demais e por isso ele recebe os dons e por isso ele manifesta os dons espirituais. Os dons, eles não são, como nós vimos, não são recompensas e não são exclusivos para os líderes da igreja ou para quem exerce um ministério diretamente, como os missionários. O que nós, como membros da igreja, precisamos ter como consciência disso? Nós precisamos identificar os nossos dons. Nós precisamos buscar os nossos dons para servir a igreja, para abençoar os outros irmãos. Eu sei que, por vezes, pode ser difícil encontrar um dom específico, porque nós tentamos buscar uma resposta exata de Deus nas nossas orações. Isso pode ser, por vezes, frustrante. Se os irmãos tentarem orar ao Senhor perguntando especificamente aquilo que Deus quer que o irmão faça na igreja, muitas vezes não vai encontrar uma resposta específica, mas sim um encorajamento que deve servir. Assim como estão a ouvir agora, cada um de nós devemos servir a igreja. E aí a forma como o irmão pode servir é responsabilidade de cada um encontrar identificar esse dom em cada um de nós e servir a igreja de forma ativa. Se nós não identificamos os nossos dons, nós estamos deixando de servir a comunidade. E o Espírito, ele concede a cada crente um dom, e essa responsabilidade do serviço não é de um crente nível A, não é de quem ocupa cargos na igreja, não é dos líderes do ministério, não é dos missionários, não é dos pastores, é de cada um de nós. Aqui eu queria falar sobre a verdadeira sobrenaturalidade dos dons. Espero que eu não tenha inventado uma palavra falando sobre naturalidade, mas por quê? Muito se fala sobre a manifestação sobrenatural. O que é sobrenatural dentro dos dons? Porque o que nós vemos, a ênfase, que nós vemos mais de forma constante, é de que a manifestação, o dom em si, ele é sobrenatural. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o sobrenatural principalmente é a fonte da capacitação, que é Deus. O dom ele precisa apontar para Cristo, como nós já vimos. Não é apenas a manifestação do dom que é sobrenatural. Nós temos que ter
isso em mente. Por quê? Existem também dons que são comuns na nossa igreja. Como eu já mencionei, o dom de administração, dom de misericórdia, enfim, o dom de aconselhar, são dons mais comuns à nossa igreja. E são capacitações também dadas pelo Espírito Santo. Eles são dons mais práticos e comuns. Não estão presentes, alguns deles, nas listas bíblicas, mas é um dom que serve a igreja, que edifica a igreja de forma sobrenatural, através do Espírito Santo. Nós temos um exemplo bom nisso, para isso, falando sobre os dons mais comuns e como que nós conseguimos enxergar essa fonte da sobrenaturalidade, né, dos dons, no Velho Testamento, falando sobre... Eu já estava pulado, desculpem. Ok, não podemos passar isso. Temos um exemplo histórico dentro do Antigo Testamento que era para falar sobre essa questão dos dons comuns e da prática de como as pessoas são capacitadas de forma poderosa, de forma sobrenatural. Quando nós já estudamos sobre isso, sobre o livro de Êxodo, e vimos que o Israel teve que construir o tabernáculo. Houve a construção do tabernáculo. Nós sabemos que é aquela parte da Bíblia que muitas vezes nós fazemos aquela leitura dinâmica, ou então lemos só o primeiro e o último versículo de cada capítulo e passamos à frente. Mas se os irmãos tiverem essa paciência de ler ali, nós vamos ver que são mencionados alguns nomes para trabalhar para ter tarefas específicas e, por vezes, tarefas comuns, como aqui nós podemos enquadrar aqui de alguma forma uma espécie de uma engenharia e arquitetura que foram poderosamente capacitados por Deus para a construção do tabernáculo. Bezalel e Aholiabe são mencionados por Moisés no livro de Êxodo, e o que é descrito é que eles foram cheios do Espírito de Deus para trabalhos artesanais, para trabalhos de tecelagem, marcenaria, ourivesaria, e aquilo foi, claramente, Moisés coloca ali como uma capacitação sobrenatural do Espírito. Possivelmente, eles já tinham alguma habilidade dentro daquilo, e, a partir daí, o Espírito capacitou eles de forma sobrenatural para que eles atingissem o objetivo que era a construção do tabernáculo. Eu imagino que se tivéssemos alguma antiguidade, algum item, né, do tabernáculo hoje presente, nós iríamos admirar aquilo pela beleza, pelo detalhe, pela perfeição em que aquelas peças, como aquele templo, aquele tabernáculo foi construído. Nós vemos a descrição através da Bíblia, a descrição divina milimetricamente, e eles milimetricamente respeitaram porque eles foram capacitados pelo Espírito de forma sobrenatural. Hoje, na nossa rotina da nossa comunidade, essa mesma realidade ela se aplica. O Espírito Santo ele capacita de forma sobrenatural cada um de nós para o funcionamento da igreja. Nós já falamos sobre isso. Tem as pessoas que servem na recepção, tem pessoas que limpam a igreja, tem pessoas que preparam os chás e o café para na hora do intervalo nós irmos ali e desfrutarmos dessas coisas. Enfim, existe todo esse... Não podemos manter o foco da sobrenaturalidade na manifestação do dom, porque por vezes pode ser um dom mais comum. A sobrenaturalidade, então, ela principalmente está na fonte de capacitação daquele dom, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Caminhando para o fim, a Bíblia também nos ensina que nós temos uma responsabilidade de desejar os dons e de orar por eles. Então, é um mandamento de buscar os dons com zelo. E é um mandamento que eu sei que nós já falamos inicialmente, que o Espírito Santo ele distribui os dons como ele quer, a quem quer e quando ele quer. Existe essa soberania por parte do Espírito, mas essa soberania do Espírito ela não anula a nossa responsabilidade de buscar. Assim como nós entendemos acerca da santidade, nós sabemos que somos chamados pelo Espírito, nós entendemos que nós somos atraídos por Deus, mas isso não anula as nossas responsabilidades. Nós tomamos decisões, tomamos escolhas, e nós escolhemos
normalmente nós escolhemos aquilo que é mal. Então, nós temos essa responsabilidade de preservar a doutrina em nosso coração, de guardar a palavra dentro do nosso coração para não pecar contra o Senhor. E aqui, com os dons, também é semelhante. Existe essa soberania por parte do Espírito na distribuição dos dons, mas não anula a nossa responsabilidade de buscar. Ou seja, nós podemos sim orar especificamente por dons, para que Deus nos capacite, nos dando dons espirituais para servir a igreja. E voltando outra vez naquela ideia, se cada um recebe um dom, então nós temos esse dever de identificar e buscar exercer esse dom. 1 Coríntios 12, 31 vai dizer: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aqui melhores não está o contexto aqui não quer dizer que há dons que são maiores do que outro em importância, mas tem a ver com melhores no sentido de que o que vai servir melhor à sua comunidade, o que vai edificar melhor aquelas pessoas, qual é a necessidade presente dentro da sua comunidade. 1 Coríntios 14, 1, parte A, vai dizer: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E essa expressão, né, procurar com zelo, revela que um desejo que tem que estar presente no nosso coração, um desejo ardente de servir a comunidade, um desejo e tem que ser uma busca persistente. Nós não podemos tentar alguma coisa, por exemplo, o irmão gostaria muito de servir em algum, aí sendo muito específico, no ministério da igreja, por exemplo, no louvor. Por vezes isso acontece. Mas, infelizmente, não existe um talento natural associado. É possível? Depende. Vai ter que haver aqui uma honestidade por parte tanto de quem lidera e quem direciona aquele ministério, também da pessoa, e entender que não há um talento natural, não há uma inclinação daquela pessoa para servir naquele ministério específico. Mas isso quer dizer que não pode... O irmão deve desistir, então, e... ok, tentei, já está bom. Não. Temos que tentar fazer outra coisa. Existem diversas outras tarefas dentro da igreja que nós podemos servir. Então, nós precisamos estar sempre com esse desejo no nosso coração de identificar e de exercer os nossos dons espirituais. Como eu disse, o zelo ele revela essa busca persistente para servir melhor. Então, a oração específica e a edificação deve sempre estar presente na nossa mente. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. E aqui, quando nós falamos do dom de línguas que Paulo menciona, a ideia aqui é: se alguém fala em outra língua, se alguém foi capacitado pelo Espírito Santo de falar em outra língua, tem que ser capaz de interpretar aquilo para que aquilo seja edificante para os outros irmãos, para as outras igrejas. E aí, Paulo vai então estabelecer aqui então o princípio de que, como eu disse antes, o dom ele não pode ser edificação própria, ele tem que ser edificação dos outros, edificação da igreja. Nós podemos e devemos orar por dons que supram as necessidades da igreja, como eu já disse. E aqui nós, como eu disse antes, a ênfase exacerbada que existem pelas essas igrejas que surgem na manifestação dos dons, por vezes passam muito aqui por essa questão do dom de línguas. E aí aqui onde existe toda uma polêmica grande, porque existe uma doutrina teológica por parte deles de que a evidência do batismo do Espírito, ou seja, da presença do Espírito Santo em nós, é exatamente a manifestação de um dom específico, que é o dom de línguas. Nós discordamos dessa doutrina, não encontramos evidência bíblica em que faça sentido estabelecer essa doutrina dentro da igreja. Nós entendemos que a verdadeira evidência do Espírito Santo, a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo, é o fruto do Espírito e o caráter de Cristo.
Paulo vai nos ensinar e vai mostrar que se alguém manifesta por exemplo, o dom de línguas, como é descrito de forma que não consiga interpretar, é um dom que, sendo para edificação própria, não entra aqui dentro daquilo que foi estabelecido biblicamente falando, sendo um dom que deve abençoar. Então, aos outros deve ser um dom de edificação mútua, porque esse é um dos objetivos dos dons espirituais, edificarmos-nos mutuamente. Nós devemos ter isso em mente, aqui aqui eu sei que isso às vezes pode ser polêmico, porque existe essa discussão entre, quando nós falamos de dom, muitas vezes surge essa discussão sobre todos os dons que estão presentes no Novo Testamento, todos os dons que nós vemos nas listas, eles estão em atividade hoje, eles continuam, eles não continuam. O que acontece aqui dentro dessa discussão do que continua, do que não continua? Só para esclarecer algumas coisas. Quando nós falamos de dons que continuam ou não, biblicamente falando, nós não encontramos suporte para argumentar de que dons não continuam. O que acontece existe a discussão dentro dos dons que nós classificamos como dons revelacionais, e muitas vezes estavam ali estritamente relacionados com os apóstolos. Os apóstolos, eles exerciam funções específicas num momento específico da igreja, e por entender que hoje nós não temos mais apóstolos, nós não temos mais a fundação da igreja, nós temos a revelação completa e fechada. Então, alguns dons vai ser argumentado que esses dons hoje não continuam no meio da igreja, não continuam a se manifestar no meio da igreja, por serem dons que foram lançados no fundamento da igreja, e a igreja, uma vez estabelecida, a revelação fechada, já não há mais a necessidade da manifestação desses dons. Por outro lado, os irmãos que acreditam que esses dons continuam, entendem que eles tinham funções diferentes naquele tempo, e o dom ele continua de forma ligeiramente diferente daquilo que era inicialmente. Não nessa perspectiva revelacional, não há nada que será acrescentado de novo às Escrituras, não há nada que será acrescentado de novo, mas sim os dons continuam para a edificação da igreja. Como não há uma diretriz específica falando na Bíblia em que os dons cessam, então os outros que acreditam que continuam tomam essa posição. Como eu disse, é um tema que não é essencial para a nossa doutrina. É uma discussão que ela mais divide do que edifica as pessoas. Muitas vezes nós vemos que isso acaba ferindo muitas pessoas, acaba ferindo muitas comunidades. Essa discussão é uma daquelas coisas que nós devemos levar como Paulo nos ensina. Acreditas nisso, naquilo, não fere essencialmente a doutrina de Cristo. Então eu respeito aquilo que o irmão acredita, o irmão respeita aquilo que eu acredito. Não vamos tentar aqui convencer o outro sobre essa doutrina. O que deve nos motivar a estudar sobre os dons, a buscar os dons, é o amor aos irmãos, o amor ao serviço à igreja. Então, o amor e a ação prática, ele é o critério que Deus utiliza para nós entendermos que nós precisamos buscar os dons. Quando nós buscamos os dons para servir a igreja, nós demonstramos que nós amamos os irmãos que congregam conosco. O texto de 1 Coríntios 14, 12 vai dizer: assim também vós, que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O objetivo, mais uma vez, é sempre a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Deus ele vai agir por meios comuns no nosso tempo,
Nós vemos isso mais presentemente quando nós falamos desses dons que, por vezes, são dons de sinais, que existiam no Antigo Testamento. Hoje, como há esse avanço tecnológico, como há esse avanço da medicina, nós vamos ver que Deus ele vai agir muito mais por esses meios. Deus vai agir muito mais pelo meio comum da medicina, por exemplo, ou do cuidado fraternal, para encontrar a cura para alguns enfermos. Isso quer dizer que Deus hoje em dia não cura as pessoas? Não, não é esse o ponto. É dizer que o Espírito Santo pode capacitar poderosamente, sobrenaturalmente, um médico, que seja, para exercer as suas funções de forma excelente e encontrar ali aquilo que seria a cura para uma enfermidade. Quando nós oramos pelos aflitos, nós devemos não só orar, mas também agir em conformidade com a nossa oração. Quando as pessoas estão passando por dificuldades e nós descobrimos não é a melhor palavra, mas nós encontramos isso, nós identificamos isso nos nossos irmãos. Primeiro pensamento é: eu vou orar por ti, tá bem. Vamos orar assim, mas e o que nós podemos fazer para ajudar, para suprir a necessidade? O que nós podemos fazer para trazer trazer alívio, trazer conforto, trazer um consolo para o coração daquele que está a passar por um momento difícil. Então, é legítimo, sim, nós orarmos pedindo a Deus que abençoe a igreja, que cure os enfermos, que console os aflitos, mas nós precisamos também alinhar essa expectativa de como Deus age no nosso meio. Deus pode agir de forma miraculosa e curar alguém? Pode. Mas o que normalmente nós temos visto é que as pessoas têm sido curadas através de tratamentos, através de seguir uma prescrição médica e encontrar a cura da enfermidade. Isso não anula o poder de Deus, mas mostra também que Deus ele pode agir por outros meios. Diariamente, o que nós podemos fazer quando nós orarmos por essas situações, quando nós orarmos pelos aflitos, por aqueles que estão a passar por uma enfermidade, nós precisamos ter isso em mente. E entender que, por vezes, o que nós precisamos fazer é criar condições para que aquela pessoa consiga, seja ter uma consulta médica, ou uma análise clínica, um exame médico para identificar aquela enfermidade e, possivelmente, encontrar um tratamento em que vá ajudá-lo. Podemos orar também, sim, e isso é legítimo, nós orarmos que Deus poderosamente cure aquela pessoa. Em casos onde a cura através da medicina já não é possível, ou pelo menos não se conhece uma possibilidade de cura. Podemos sim orar e devemos sim ter fé que Deus pode curar aquela pessoa. Mas, como eu disse, precisamos alinhar as nossas expectativas, porque por vezes pode ser que aquilo não aconteça. Então, a ideia é que nós não fiquemos frustrados a pensar que se calhar é porque eu não orei o suficiente, ou então é porque eu não tenho levado a vida devocional de forma como Deus espera, e por isso Deus não atendeu a essa oração, não me usou poderosamente de uma forma que eu pudesse orar para aquela pessoa e aquela pessoa ficasse curada. Nós vamos ver que hoje em dia nós temos essa diferença, porque inicialmente a igreja primitiva existia o propósito da manifestação dos dons de sinais e revelação era para validar os apóstolos, o seu ministério e para confirmar de que eles realmente eram pessoas que foram enviadas por Deus, enviadas por Cristo, e dar a credibilidade que eles precisavam para instituir a Igreja de Cristo. Para concluir, tentando fazer aqui uma espécie de um apanhado de tudo que nós vimos hoje, nós podíamos voltar atrás e pensar nos pontos que nós passamos e entender que a Bíblia ela nos ensina que os dons eles são capacitações divinas para o serviço prático da igreja. Não podemos nunca nos esquecer disso. Os dons não são para benefício próprio do crente, os dons não são para edificação própria, os dons são para edificação do corpo de Cristo, para fazer com que o corpo de Cristo avance e cresça espiritualmente. As Escrituras elas também nos mostram que o Espírito ele distribui esses dons de forma livre
como Ele quer, quando Ele quer e para quem Ele quer. Mas, em contrapartida, não anula a nossa responsabilidade de buscar esses dons, de identificar esses dons em nós e de exercer esses dons para abençoar a igreja. Nós somos chamados a buscar com zelo os dons para a edificação da igreja. Nós temos ainda 5 minutos, acho que dá tempo para 1 ou 2 perguntas. Quem tiver alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro, ou que apenas queira fazer um comentário, sinta-se à vontade. Sim, Alípio. Existe uma discussão do ponto de vista exegético nesse texto, que é a interpretação das palavras específicas que são usadas aí. Alguns teólogos vão defender que o que é perfeito seria Cristo. Então, se Cristo já veio, então já não há, os dons irão cessar, ou seja, vai ter essa manifestação durante um período e os dons irão cessar. Existe a outra perspectiva que é o que é perfeito é a segunda volta de Cristo para buscar todos os salvos, para julgar o mundo e selar toda a maldade, todo o pecado. Biblicamente falando, nós podemos ficar pela ideia de que se existe a necessidade, se a igreja hoje ainda está não é em prática, mas se a igreja ainda hoje existe hoje ainda a necessidade da igreja ser edificada mutuamente. Então existe a necessidade ainda dos dons permanecerem presentes no seio da igreja, dos dons serem exercidos pelos irmãos e abençoarem os outros. E aí isso toca um pouco no tema da discussão da continuidade ou cessação dos dons. Existe uma espécie de uma terceira via que vai dizer que eles vão trazer uma proposta que dando um exemplo para ficar mais fácil, uma ilustração imaginem uma pedra a cair num lago. Aquela pedra cai ali e ela gera aquelas ondulações na água. O ponto em que ela cai, a primeira ondulação que é gerada é muito grande. E depois ela vai diminuindo, até que ela calma completamente o lago e não se vê mais, e não se percebe mais que a pedra caiu ali. Muitos vão argumentar que quando a igreja foi instituída em Jerusalém, a igreja primitiva, é como se fosse a pedra caindo ali. E a manifestação dos dons foi muito grande para trazer essa credibilidade aos apóstolos, ao ministério dos apóstolos, e depois, com o tempo, com as coisas normalizando, a igreja bem instituída, a manifestação dos dons vai diminuindo. E isso não quer dizer que a pedra, no caso, né, só caiu ali em Jerusalém, mas sim em todos os pontos na nossa missão de pregar o evangelho. Quando nós temos essa obra missionária, quando chegamos no local para fazer a missão de Deus, é como se a pedra estivesse caindo lá. E muitas vezes o relato, os testemunhos que as pessoas vão dar é que nesses ambientes onde, no campo missionário, existe muita manifestação miraculosa ou sobrenatural dos dons. E alguns, então, acreditam nessa terceira via de que os dons... E essa é a visão ali mais moderada dos dois lados, que nem creem que os dons... Existem esses dons específicos que cessaram. Aqueles que creem que cessaram entendem que os dons revelacionais e os dons de sinais já não fazem sentido para a igreja, e os outros todos permanecem. Ninguém acredita que os dons completamente cessaram. E o outro lado é crer que tudo continua. E aí existe essa terceira via, em que entende que os dons eles continuam, mas tem essa especificidade de quando estamos a fazer a obra missionária, quando chegamos ali e Cristo não é conhecido naquele local, o Espírito Santo se manifesta de forma muito forte e poderosa para poder trazer a credibilidade para a palavra que é pregada ali. E com o passar do tempo, quando a igreja é instituída, as coisas vão se acalmando, porque já não existe mais a necessidade de que o Espírito testemunhe
por aqueles irmãos, e sim que eles vão passar então a ser reconhecidos como aqueles que foram, como verdadeiramente cristãos, aqueles que realmente pregam a palavra do Senhor. Não sei se eu respondi a sua dúvida ou se eu causei mais confusão, mas... Mais alguma questão? Não havendo, irmãos, também já estamos no nosso horário. Encerramos aqui, podemos ir para o nosso tempo de chá. Obrigado.